Caríssimos irmãos e irmãs, estamos aqui hoje com essas leituras no dia de São Leão Magno, grande Papa da Igreja, doutor. E por isso tem esse livro da sabedoria, que nos mostra um pouco como é que é a sabedoria divina diante de tudo que a gente vive. E aqui mostra a responsabilidade que tem as pessoas que são governantes, né? Também isso é um alerta para que nós possamos rezar pelos governantes. Escutai, ó reis, instruí-vos, governadores do confim da terra. Prestai atenção, vós que dominais, e vos orgulhais do número de vossos súditos. O poder foi-vos dado pelo Senhor. Ninguém tem poder sendo ao menos permitido por Deus. É Ele que examinará as vossas obras e sondará as vossas intenções. Por isso, Ele cairá de repente sobre vós de modo terrível, porque um julgamento implacável será feito sobre os poderosos. Um julgamento implacável. Ou seja, padre, bispo, papa, governantes, está no sal. Isso é muito forte, né? Professores que ou levam as crianças para o bem ou para o mal. Nós todos teremos julgamentos bem pesados, bem fortes. E olha o que ele continua dizendo. O pequeno pode ser perdoado por misericórdia, mas os poderosos serão examinados com poder. O Senhor não recuará diante de ninguém, nem se deixará impressionar pela grandeza, porque o pequeno e o grande foi Ele quem os fez. Quanto mais responsabilidade nós temos, mais talento a gente tem que colocar em prática. Por isso que eu sempre digo também que quando você é abordado por alguém e você não sabe qual é a posição da igreja, não responda. Não dê opiniões pessoais. Não leve pessoas a pecarem. Porque mesmo que você não tenha um cargo específico, como padre, tudo, mas naquele momento a pessoa está confiando a vida dela, a sua opinião. E eu vejo que tem muitos católicos que são muito imprudentes nas respostas, não conhecem a fé e começam a orientar as pessoas de uma forma errada, né? Ou criar uma certa resistência, deixar que a outra pessoa seja resistente àquilo que a igreja ensina. Por isso também que é importante a formação, né? Formar, tanto para ensinar bem, quanto para dar um bom testemunho. É normal que uma hora ou outra todo mundo tenha uma certa dúvida de como agir. O que fazer? Se possível, não haja. Essa é a regra moral. Não haja. Pegue opinião com quem você vê que tem credibilidade no assunto, ou padre, ou mais alguém, ou um leigo, mas você sabe que você pode confiar. Tire suas dúvidas e depois haja. Perguntou alguma coisa? Não sabe? Não responda. Diga, não sei. Não sei. Tente, hoje também com a internet é muito mais fácil, né? Por quê? Porque aqueles que guiam os outros têm um peso maior de responsabilidade, né? Se eu falar coisa aqui na igreja que não é o que a igreja quer, a responsabilidade disso é muito grande. Primeiro, eu não consigo ir mais atrás do que eu falei. Vamos supor que eu falo numa rádio, né? Você não tem mais alcance para tirar o que você disse. Você pode rezar, pedir para Deus misericórdia, para que as pessoas não se desviem do caminho, né? Mas você não tem como tirar o que você disse em massa, ou transmitido pela internet. Tem que pensar
muitas vezes antes de falar algo que eu tenha dúvida, né? Isso é muito importante mesmo. Qualquer tipo de responsabilidade, governança, ou nesse sentido, mesmo que você não tenha um cargo, quando você é referência para alguém, para pessoas novas que vêm para a igreja, os que estão aqui há algum tempo, se tornam referências. E eles vão perguntar para vocês qual é a forma correta de agir em tal caso, em tal caso. E tem muita gente que, pelo orgulho, mesmo sem saber, fica querendo dar respostas. Não façam isso, né? Porque você vai acabar participando de um juízo implacável junto com as lideranças. É melhor ser julgado com a misericórdia dos pequenos, dizia aqui, né? Não participe dessa responsabilidade sem ter uma formação correta. Na verdade, basta ser humilde, né? Se você é humilde, você não vai responder o que você não sabe. Você não vai aconselhar erradamente. O recorde número 1 de conselhos absurdos e graves são mulheres abandonadas pelo marido, que vão atrás dos católicos e eles dizem, arruma outro. Isso é gravíssimo. Isso é muito pesado. Se você fez isso, vai na pessoa e fala, eu estava errado. Até segunda ordem, né? Até se fizer uma nulidade matrimonial, tudo bem. Mas isso é o que eu mais encontro de conselhos absurdos na igreja. Por quê? A igreja é má. Não. A igreja parte do princípio de que quem faz feliz é Deus. Ora, se quem faz feliz é Deus, quem é fiel às suas palavras no matrimônio, Deus vai fazer feliz. Quem não é fiel, Deus não vai fazer feliz. Se a igreja diz que tem que casar com outro, ela está dizendo que quem faz feliz é o homem, o marido, não Deus. Então existem princípios da igreja que ela não abre mão. Nunca. E depois aqui nós temos no Evangelho a questão da gratidão, que é outra coisa também que Deus sofre muito com a gente. Nós somos muito ingratos, né? A gratidão também. Isso também começa na família. É muito comum na minha família, tem alguém que ajuda um irmão, a vida inteira. Quando ela fala não, a pessoa vira a carroça, briga, não quer mais falar. Ingrato, né? A vida toda foi ajudado. Depois ainda... E isso também repercute com Deus. Deus ajuda. Às vezes a gente passa por uma provação e as pessoas viram a casaca com Deus. Por que Deus fez isso comigo? Não. Você, enquanto Deus estava fazendo tudo, dando saúde, tudo, você não procurou aprofundar a sua fé. Você procurou o mundo. Você não procurou conhecer a igreja, você não procurou conhecer Deus, você não procurou rezar mais, adorar. Então o que acontece? A cruz é inevitável. Agora, quem chega na hora da cruz, da provação, preparado, tem sabedoria para entender, fortaleza para suportar, esperança em Deus, né? E uma fé para vencer aquilo. Agora você, enquanto Deus te encheu de dons, você procurou o mundo. E isso deixou você frágil, vazia, sem os dons, sem nada. Então, quando chega a provação, você fica perdido, você não sabe o que fazer, revoltado, né? Você não consegue transcender aquilo. Você simplesmente chega ali, a única coisa que te sobra é ficar revoltada com Deus. Em outras palavras, você optou por apagar a luz e depois fica reclamando de ficar tropicando nas coisas, né? Tropeçando. Agora a gente é filmado no Brasil todo, né? Que fala a palavra tropeçando nas coisas. Tropicando é nós aqui no Goiás. Certo? Então, acenda a luz. Vá para Deus. Porque aí você vai ver onde estão as coisas e vai se desviar.
para não ficar caindo todo momento e culpando Deus por você não ter acendido a luz. Quem diz isso é São Tomás de Aquino. Né? São Tomás dizia que muitas vezes o ser humano apaga a luz e reclama das consequências. E que se comece a treinar a gratidão pelo dia que nós temos, pela vida, pela família, né? Pelo tempo que nós estamos. Claro que nós não somos eternos, então a família toda não vai ficar sempre junto para sempre. Mas enquanto isso, obrigado por isso que eu tenho, Senhor. Obrigado por essa iluminação que o Senhor me deu. Obrigado por essa aprovação que me fez crescer. Exercita a gratidão. Para depois não acontecer o que aconteceu com os leprosos. Né? Cadê os outros 9? Judeus, né? Aqueles que estão no templo. Foi só o samaritano a agradecer. Seria como se fosse hoje só o pagão que vai agradecer a Jesus. Quem está na igreja não agradece. Espero que não aconteça isso, né? Então vamos, quem sabe, na hora da adoração, começa, Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pela minha família, obrigado pela minha vida. Obrigado por tudo, eu te amo. É um bom começo. Porque aí você vai ficar cada vez mais grato. Né? Com a graça do Espírito. E a gratidão alegra muito o coração de Deus. Tenho certeza que Ele vai ter muito mais misericórdia com quem é grato do que com quem é ingrato.